Bom dia. Aula de biologia hoje da terceira série. Nós vamos falar sobre sucessão ecológica, os tipos que existem, né, que é a primária e a secundária. Esse conteúdo vocês vão encontrar no capítulo 1 da apostila, na página 3. Então, gente, quando a gente fala de sucessão ecológica, a gente está falando especificamente de ecologia. A gente sabe que a ecologia é o estudo dos seres vivos interagindo entre si e com o meio em que ele vive, né? Então, quando a gente fala de ecologia, esse estudo abrange dezenas de temas, dezenas de nichos, né? Então é muito grande, tanto que a gente divide em vários temas o estudo da ecologia. E um desses temas é justamente a sucessão ecológica. E o que vem a ser a sucessão ecológica? A sucessão ecológica é um termo que está muito em evidência hoje em dia, né? Nós aqui no Brasil, podemos dizer que nós já passamos por vários processos de sucessão ecológica, estamos passando por processos, né, em alguns territórios brasileiros estão sofrendo, estão passando pelo processo de sucessão ecológico, seja ele primário ou secundário. E aí a gente já percebe que a sucessão ecológica ela pode ser dividida em primária ou secundária. As diferenças da primária para a secundária, nós vamos ver que são poucas e essas diferenças são apenas temporárias, são apenas no tempo que vai levar nesse processo. Porque no processo em si, nas características em si, são bem semelhantes. Então vamos lá, o que é uma sucessão ecológica em si, né? O que é uma sucessão, o que vem a ser esse processo? Esse processo, gente, é o processo digamos, de surgir um ecossistema em um determinado local onde antes não havia nada. Ou seja, eu tenho um território que não tem vida alguma, que é extremamente deserto, podemos dizer assim. E quando eu digo deserto, eu não estou dizendo deserto querendo me referir ao ecossistema deserto, porque o ecossistema deserto já é um ecossistema e lá tem vida sim. Eu estou me referindo a deserto sem vida alguma, tá? Como por exemplo, uma rocha seca, onde a gente não tem líquen, onde a gente não tem nem seres mais primitivos, mais simples, nós não temos nada, tá? E aí começa-se ali todo um processo, né, biológico e químico que vai levar ao surgimento de um primeiro ser vivo, que aí vai continuar esse processo até que nós consigamos atingir e formar um ecossistema, seja esse ecossistema de grande porte ou até mesmo de pequeno porte, ok? E este processo todo é denominado como sucessão ecológica. Só que presta muita atenção. Vocês perceberam que eu falei que começa num lugar onde não tem nada. E aí surge um primeiro ser vivo naquele local. Só que para um primeiro ser vivo surgir naquele local, aquele local que não tinha nada, ele tem que passar a ter alguma coisa a oferecer para esse primeiro ser vivo. Até mesmo para que esse primeiro ser vivo consiga sobreviver ali, ok? Consiga ter recursos. Então, a gente parte do princípio que este primeiro ser vivo que vai viver ali, ele tem que ser um ser vivo mais simples. Ele tem que ser um ser vivo que consiga viver em lugares mais hostis, correto? E aí a gente consegue compreender que na imensa maioria das vezes, os primeiros seres vivos que vão começar o processo de uma sucessão ecológica normalmente são fungos, são bactérias, são alguns protozoários não tão simples, normalmente são fungos e bactérias. E aí depois começam a surgir os líquens, enfim, até que começam a surgir os seres autotróficos, começam a surgir alguns vegetais. Então, a gente começa a perceber
para que estes primeiros seres vivos mais simples surjam ali naquele local que era totalmente vazio, sem recurso algum, até para eles tem que haver o surgimento de algum tipo de recurso. E como que isso acontece? Com algumas interferências climáticas. Vamos dar o exemplo, por exemplo, de uma rocha. Com uma erosão, com chuvas, sol, vento, pode surgir, por exemplo, uma fenda onde começa a se acumular poeira ou até mesmo terra. Algumas aves podem começar a trazer, defecar ali, deixar cair alguma semente. Enfim, pode ser milhares, né, de hipóteses. E aí surgir, né, podemos dizer, algumas substâncias que sejam benéficas para o surgimento de um primeiro indivíduo. E este primeiro indivíduo que surge no local onde não havia vida, ele tem uma nomenclatura. Vão ser denominados como seres pioneiros. Por que pioneiros? Porque eles são os primeiros seres podemos dizer, a habitar aquele ambiente. Então, os primeiros indivíduos são os seres pioneiros. Agora, uma coisa muito interessante. É regra que os seres pioneiros consigam viver naquele ambiente até que aquele ambiente se torne totalmente estável, até que ele vire um ecossistema? Nem sempre. Na verdade, na imensa maioria dos casos, isso não acontece. Acaba que esses seres pioneiros, eles, por algum motivo de competição com outros que surgem depois, acabam que são extintos naquele local, tá? Então, os seres pioneiros, eles têm uma importância muito grande, porém é muito difícil que eles consigam se perpetuar até que aquele ambiente chegue no seu último estágio, no seu estágio de formar um ecossistema em si, né? E esse último estágio, ele também tem uma nomenclatura. Quando o ambiente consegue chegar no seu estágio de autossustentação, que passa por vários processos, né? Essa nomenclatura é o estágio clímax. Então a gente diz que esse ambiente que era hostil e que chegou a ser pioneiro e que passou por vários processos de modificações, ele chegou no seu estágio clímax quando ele chega no seu momento que ele consegue se autossustentar. Agora, a gente precisa compreender que cada tipo de ecossistema vai ter um tipo de autossustentação. A gente pode ter ecossistemas pequenos, ecossistemas grandes, e cada um com a sua característica para que se autossustente, ok? E outro ponto extremamente importante: esse processo todo, desde que surge o ser pioneiro até chegar no estágio clímax, a gente tem que entender que isso leva milhares e milhares de anos. Isso não é de 2, 3, 20, 30 anos. Isso são milhares de anos. Basta a gente pensar na evolução, ok? Então, toda sucessão ecológica leva milhares de anos. Aí a gente, sabendo que leva milhares de anos, a gente vai diferenciar a sucessão primária da sucessão secundária. O processo é o mesmo, o ser pioneiro até chegar no estágio clímax, um local onde é hostil, porém a sucessão primária ela ocorre num local onde nunca houve vida ou que já houve vida, mas já não tem vida há muitos e muitos séculos, há muitos e muitos anos. Por exemplo, uma região onde há 380 mil anos atrás já existiu vida, porém desde então já não existe mais. Aí é considerado uma sucessão ecológica primária. Porém, se for uma sucessão ecológica secundária, é porque ocorre da seguinte forma. Vamos lá. Vamos imaginar uma floresta que pegou fogo totalmente, tá? Ela não tem mais vida alguma. E ali começa o processo de sucessão ecológica.
Só que essa floresta pegou fogo há um ano, digamos assim, 2, 3 anos, e esse processo de sucessão ecológica vai ser mais rápido. Por quê? Porque teve vida ali há pouco tempo. E aí a gente diz que é um processo de sucessão ecológico secundário, porque já teve vida há pouco tempo, há um relativo pouco tempo, né? Há relativamente pouco tempo. Então, é importante a gente saber essa diferenciação. Então a sucessão ecológica secundária, ela acontece a todo momento no planeta, tá? Até mesmo com a interferência do homem, com as queimadas, enfim. Mas a sucessão ecológica primária, ela é uma coisa evolutiva, né? E que leva milhares de anos. A secundária, ela não deixa de ser evolutiva. Nós sabemos que nós temos regiões no nosso país, né? No Pantanal, que tem estações do ano que nós temos queimadas naturais justamente para limpar a região, para depois ela renascer. Ou seja, é uma sucessão ecológica secundária realizada pela própria natureza, ok? Então, gente, sabendo disso, fica aqui o meu pedido de atividade devolutiva. Não, me desculpe, gente, não tem atividade devolutiva. Estou falando besteira, tá? Desculpa. Não vai ter atividade devolutiva. E no lugar da atividade devolutiva, eu vou pedir, né, como sempre, que vocês realizem o resumo, que eu gosto que vocês façam, porque escrevendo a gente fixa melhor, né? E dá aquela leitura no tema, mas não deixa de escrever, passar para o caderno, escrever na mão, porque eu acho que quando a gente escreve, a gente fixa melhor a matéria, ok? Então, muito obrigado, até a próxima.